Olá, povão, tudo bom? Mais um fim de ano, mais uma polêmica com Porta dos Fundos. Agora, esse ano, o especial de Natal, ele é em animação. Te Prego Lá Fora é o nome do especial e o povo já tá comentando aí, já tá dando uma polêmica danada. Esse ano não saiu pela Netflix, como ano retrasado, saiu pela Paramount, mas é um grande serviço de streaming, né? Além da própria influência do Porta dos Fundos, e é claro que aí as paixões estão sempre acirradas nesse período. E eu vou te fazer um convite. Vamos olhar de maneira científica para esse fenômeno? Olha aqui esse artigo que foi publicado sobre Porta dos Fundos e religião. Esse artigo se chama Não Encosta em Deus, Porta dos Fundos e Religião. Esse título ele é uma metáfora e um trocadilho, né? Tem uma sketch, um vídeo do Porta dos Fundos, não é um especial de Natal, mas um vídeo desses que sai durante o ano. Nesse vídeo, o Rafael Infante ele faz o papel de um deus polinésio. O nome do vídeo é Deus, né? E ele é um deus polinésio. Quando a Clarice Falcão, que é uma cristã, chega ao pós-vida, né? Ela falou, e aí? Ele falou, algum deus tinha que estar certo, era eu. Aí, você deu azar, você não é... Aqui, né, você não seguiu as nossas escrituras. Ela falou, mas nenhum cristão tá aqui. Ele falou, só Hebe Camargo, adoro. Do restante, ninguém tá lá. E aí, esse vídeo tem um momento que ela tenta encostar nele e ele fala, não encosta em Deus. E aí, eu utilizei essa frase como uma metáfora da ideia de que você não pode fazer piada com Deus. Esse é um tópico que está fora do universo do humor, portanto, não encosta em Deus, né? Esse vídeo é, inclusive, um vídeo importante dentro dessa trajetória de discussão do fenômeno da religião pelo Porta dos Fundos. Esse artigo ele tem uma metodologia qualitativa, quantitativa também. Então, é quali-quant, tem as duas abordagens aqui. Eu vou explicar para vocês e eu tenho aqui o objetivo de responder duas coisas nesse estudo, tá? O estudo que eu publiquei em 2017, quando o Porta dos Fundos já tinha uma longa história e muita polêmica, já tinha se envolvido em todas essas polêmicas, embora não vá pegar esses últimos vídeos, mas a discussão não se modifica, né? E eu vou tentar responder duas perguntas. A primeira é qual é o peso da religião dentro do canal Porta dos Fundos? Ele é um objeto especial, né, prioritário ou não, ou ele é só entre outros, né? E aí essa análise, claro, ela é quantitativa. E também quais são os roteiristas, né? Quem é que produz sobre isso? Isso é uma questão da empresa, assim, coletiva, ou é uma ênfase especial de alguém? Também uma análise quantitativa. E tem uma análise qualitativa, eu pego um vídeo para analisar e eu vou discutir o seguinte, isso que o Porta dos Fundos faz com a religião, a abordagem que eles fazem da religião constitui um ataque a ela, um ataque especificamente até ao cristianismo, ou não. E essa abordagem é qualitativa, e aí eu trago aí algumas fontes da sociologia para ajudar a gente a fazer essa discussão. Eu acho que ficou interessante esse artigo, eu vou colocar na descrição, para que depois de assistir o vídeo, vocês também possam se aprofundar, entender um pouco melhor das decisões metodológicas do texto e lerem também o texto. Fica aí pra gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, eu sou historiador, mestre em História, fiz o meu doutorado em Educação e o estágio de pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. Esse canal aqui é dedicado a estudar ciência, a dar um olhar científico para as coisas que estão tendo outros olhares aí eventualmente, tá? O Porta dos Fundos passou por várias polêmicas na sua relação com religião. Não é uma nem duas, não, né? Eles se estabeleceram já há bastante tempo, há vários anos, a cultura de fazer, ao final do ano, um especial de Natal. Em princípio, esses especiais eram sketches, ou seja, eram pequenas peças que eles podiam ter um tema geral. Por exemplo, teve um ano que teve Antigo Testamento, o outro foi Jesus, né, Novo Testamento, e aí você vai variando, mas eram sketches, né? E aí eu contava, para fins de quantitativos, né, como vários vídeos diferentes, né? E depois ele gerou um outro tipo de produto, que é um produto inteiro, quase um longa aí, né, um vídeo de meia hora com uma história única, embora acaba tendo um pouco de estrutura de sketch, de várias cenas assim, mas não é uma sketch, né? E agora, pelo primeiro ano, eles estão publicando uma animação, é uma coisa completamente diferente, bem fora dessa história, né, da tradição que o Porta dos Fundos estabeleceu, e essa tradição não foi
distante de polêmicas, muito pelo contrário. Num certo ano, o vídeo na Netflix sofreu um processo de judicialização muito forte, né? Inclusive com algumas decisões favoráveis do judiciário, depois contrárias, acabou continuando, né, disponível, mas houve uma batalha judicial bem forte, houve um atentado terrorista ao Porta dos Fundos, né? Ele foi atacado por um indivíduo que depois fugiu, foi para outro país e tal, e presumivelmente, né, tinha a ver com essa relação com religião, muito embora também haja outros focos de interesse, de questionamento em relação ao Porta dos Fundos, sobretudo de uma parte mais extremista da direita política, que ascendeu aí, né, se tornou mais forte nos últimos anos. Mas, de toda sorte, a questão da religião sempre foi uma questão muito importante, uma questão que sempre teve uma discussão grande na sociedade, não só em relação aos especiais de Natal, né? Há de se lembrar que houve um outro vídeo, por exemplo, em que uma mulher, né, ela vai ao ginecologista e as pessoas falam, nossa, a imagem de Jesus, aí todo mundo vem, canta e tal, né? E aí houve um questionamento do deputado Marcos Feliciano, um deputado que é um pastor, conhecido pela abordagem religiosa do fenômeno da política, né? E aí eles fizeram depois um vídeo assim, fazendo uma sátira do próprio Marcos Feliciano. Enfim, já teve outros embates aí em outros vídeos, além daqueles que são os vídeos de especial de Natal. E ele, de fato, é um canal gigantesco. Ele foi o maior canal de humor do mundo. Hoje não é mais, existem outros, né? O Porta dos Fundos entrou em um certo platô já há alguns anos. Ele foi uma grande novidade da internet, hoje não é mais. Mas, de fato, ele ainda é muito influente, com vídeos aí que passam, às vezes, de milhões de visualizações. Portanto, ele é um objeto social muito importante de ser investigado, né? Além de todas essas polêmicas aí que eu falei. Então, a primeira coisa que eu fiz foi contar quantos vídeos tinham no canal Porta dos Fundos e qual era o percentual desses vídeos que eram relacionados à religião. E quando eles eram assim relacionados, de que tipo que eles eram, tá? Então, primeiro lugar, não é uma quantidade especialmente grande. É uma quantidade pequena de vídeos direcionados à religião. A grande maioria é direcionada a outras coisas. A religião, ela é uma fatia pequena. Entre os vídeos que o Porta dos Fundos publica, não é tão comum que seja publicado vídeos de religião. Eu faço essas continhas todas direitinho aí no artigo, vocês podem ver lá. É claro que eu tô contando até aquele momento, mas não parece ter nada de diferente depois da publicação do artigo. Agora tem uma coisa interessante, a que grupo, qual é a discussão que é feita em cada um desses vídeos. Eu vou mostrar para vocês aqui, falar para vocês essas quantidades, tá bom? Tem 19 que são bíblicos em geral, né? Não esclarece qual perspectiva bíblica, digo, no sentido de católica ou evangélica, que é realizado. Você tem 11 que são específicos de evangélico. Então, por exemplo, às vezes você tem um pastor, você tem uma coisa assim. 11 de evangélicos. 10 de hábitos religiosos que não estão relacionados diretamente a um desses dois. São hábitos religiosos gerais, né? Mas, digamos assim, mais etéreos. Inclusive, não necessariamente cristãos, né? Hábitos religiosos mais amplos. 9 que são específicos católicos, né? Que podem estar relacionados também a hábitos religiosos. Os critérios eu coloco tudo certinho aqui, para eu estabelecer cada categoria. Eu coloco direitinho no artigo, tá? Mas só para especificar para vocês. Por exemplo, dar os pulos lá para São Longuinho. Então tem um vídeo lá que é São Longuinho. Isso é um católico porque depende da aceitação da hipótese de que existe um santo, existem santos e São Longuinho é um deles, tá? 3, sobre islamismo. Isso é bem interessante porque grande parte dos cristãos, quando tá discutindo, criticando, né, se opondo ao Porta dos Fundos fala, quero ver fazer com o islamismo. Então, e tem vídeos sobre islamismo, né? É claro que humor, eu sei que existe uma grande parte de criatividade, de uma percepção individual, mas existem certas regras do humor. Tem muito estudo sobre humor, né? Eu publiquei alguns anos atrás, sobre educação e humor, eu me lembro de ter lido muito naquela época, depois, mais recentemente, tenho lido bastante. O humor tem um conjunto de regras. Uma delas é a identificação. Você falar do negócio que não tem nada a ver com a nossa cultura, é uma coisa que tende a não ser engraçada, né? Então o humor depende de uma certa identificação. Por isso não faz sentido, por exemplo, que tivesse a mesma quantidade em relação ao islamismo e ao cristianismo. É porque a nossa sociedade brasileira é cristã. Então eles estão falando de uma parte
dessa identificação, que tem muito a ver com aquilo que você vê na televisão. A maioria dos brasileiros nem deve conhecer alguém que é islâmico, né? Mas tem sim. Sobre religiões afro-brasileiras, 3 vídeos também, né? Candomblé e Umbanda. Vida após a morte, 2 vídeos. Então é muito genérico, assim, para adotar uma relação religiosa específica. Sobre o sobrenatural, né? Fantasma e poltergeist, que é uma coisa mais um sobrenatural mais num sentido até ficcional, assim, né? 2, sobre esoterismo. 1, essa coisa de bola de cristal, de coisas assim. Sobre testemunho de Jeová, especificamente, 1. Só que a abordagem é indireta, eles não falam, o título é Testemunhos de Darwin, aí faz uma inversão, né? As pessoas estão lá para pregar a palavra de Darwin no final do Nietzsche. 1 sobre espiritismo, né, que é com incorporação de espírito e tal, e 1 sobre negócios e cristianismo, assim, em geral. Mas é uma abordagem que está dentro do cristianismo. Então agora vamos falar sobre os roteiristas. Aqui tem que ter um cuidado especial, pessoal, porque, como eu disse, a religião é só mais um tema para os roteiristas do Porta dos Fundos, exceto para um roteirista. Para ele, esse é um tema especial, porque eu fiz essa análise quantitativa, né? Que é o Fábio Porchat. Para ele, de fato, eu já assisti várias entrevistas dele, ele vai aos podcasts, esse é um tema especialmente relevante, né? Ele tem uma ênfase nessa discussão. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês a quantificação. Ele, que é um dos proprietários e é ator, tem 33 roteiros, 24 só e 9 em parceria. Você vê que tem uma quantidade bem grande, proporcionalmente falando, dele, inclusive escrevendo sozinho. Você tem o Gabriel Esteves, que é um roteirista também, 16 roteiros, 12 só e 4 em parceria. O Gregório do Vivier, que é um dos proprietários, 12 roteiros, 6 só e 6 em parceria. O Antônio Tabet também, né, o Kibe, né? Ele também tem 9 roteiros, 2 só e 7 em parceria. Ele também é um dos proprietários. O Afonso Padilha, que foi roteirista do Porta dos Fundos, hoje é um humorista super famoso. Na época que eu escrevi, eu não conseguia achar referência sobre ele, mas ele hoje está no Quatro Amigos, tem um canal super grande. Eu adoro o trabalho dele. Tem 3 roteiros, 1 só e 2 em parceria. E, aliás, ele escreveu um livro recentemente que também tem uma ênfase religiosa, também sofreu essas críticas, várias críticas em relação a isso. Tem uma linguagem meio religiosa, um livro bem interessante. João Vicente de Castro, que é um dos proprietários, né, e também ator, 2 roteiros, os 2 sós. O Ian SBF, que é um dos proprietários e é o diretor, 4 roteiros, todos em parceria. O Totoro, que é um ator do canal, tem um roteiro em parceria. E o Rondon Neto, que não tem vínculo com o canal, assim como o Afonso Padilha, porque na época ele era roteirista, hoje não mais, né? Ele tem um roteiro só. Então, você vê que o Fábio Porchat, especificamente, é um autor que tem esse interesse especial e que não é um interesse específico do canal Porta dos Fundos, mas de um dos seus proprietários, que é, claro, uma pessoa muito produtiva e por isso acaba tendo, digamos assim, um impacto significativo, no final das contas, na produção. Ao frigir dos ovos, portanto, são 600 vídeos no canal até o momento que eu tinha feito essa contagem, eu assisti todos. Desses 663 falando de religião. Portanto, em torno de 10%, né? 90% é sobre outros conteúdos, portanto, não é o conteúdo prioritário do canal. Agora vamos para a análise qualitativa, pessoal. Qual foi o critério para selecionar um vídeo para análise? Não dá para analisar todos, né? Eu peguei o mais assistido. O mais assistido era o vídeo 10 Mandamentos, que o personagem principal é o Gregório do Vivier. Agora vamos para análise qualitativa, pessoal. Eu peguei o vídeo, dentre os vídeos de religião, que era o mais assistido, mas com mais de 16 milhões de visualizações, é o vídeo 10 Mandamentos, que é protagonizado pelo ator Gregório do Vivier, e o personagem principal é o Moisés. Então é o seguinte, diz lá a Bíblia, o Antigo Testamento, que o Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus e que ele transmitiu então para o povo de Israel esses 10 mandamentos, né? Eles tinham fugido ali, estava durante o Êxodo, tinha fugido do Egito, e aí ele foi lá e transmitiu para a galera. E aí ele vai lá e diz assim, ó, galera, Deus me mandou aqui os mandamentos e tal, e aí eu quero apresentar para vocês. As pessoas que estão ali, ouvindo Moisés, começam a questionar Moisés. Pô, tipo, ó, você foi lá, viu sozinho, ninguém estava presente, não tinha testemunha, e essas coisas que Deus mandou aí, tudo tem seu interesse pessoal em todas essas coisas aí, eles vão questionando um por um. Qual que é a lógica que eles vão adotando? Primeiro é questionar o interesse de cada um
digamos assim, dos mandamentos religiosos que estão ali sendo colocados, né? Quais interesses do próprio indivíduo que estão, talvez, colocados em pauta? Ele falou, pô, você tá falando que não pode roubar, mas você foi roubado semana passada, você não tá fazendo isso aí por conta disso? E também o caráter sobrenatural, tipo, Deus te deu numa pedra. Então, sempre tem esse caráter, assim, de questionar esse aspecto sobrenatural. Tem todo um trabalho, para além desse texto, um trabalho estético, que, por exemplo, coloca uma roupa, né, uma vestimenta, uma indumentária, uma caracterização que já torna cômica a situação, né? Um conjunto de expressões fazendo uma certa atualização, discutindo com linguagem de hoje, né? Essas situações, que isso também não é nenhuma novidade do Porta dos Fundos, não é uma inovação, isso já tinha sido muito feito por outras pessoas que são referências, principalmente do humor inglês, referências do próprio Porta dos Fundos, né? Mas não quero nem fazer tanto essa discussão aqui. Mas a questão é mais sobre o texto, qual é o sentido do texto. Então, esses dois sentidos são sentidos que vão perpassar toda a discussão. E aí, à medida que eu vou construindo essa argumentação, eu vou inclusive citando outros vídeos. Questionar os interesses envolvidos nesse processo e questionar esse aspecto mágico, esse aspecto sobrenatural, extranatural, né, dessas relações todas. Pode se perguntar, ora, fazer esses questionamentos constituem um ataque à religião? Eles são um ataque à religião? E aí eu quero chamar aqui para essa discussão o Weber. O Weber foi o maior sociólogo que já existiu, né? Os livros mais influentes de sociologia, aí da virada do século XIX para o século XX, e ele estudou muito o fenômeno da religião em vários trabalhos, né? Economia e Sociedade, o protestantismo e o espírito do capitalismo, a reforma protestante e o espírito do capitalismo, e vários outros trabalhos, né? Ele interpretou o cristianismo de uma forma muito interessante, que é a forma, basicamente, que a sociologia da religião, a ciência da religião interpreta também, né, em conformidade com esse trabalho que ele fez. E aí, lembrando, é claro que a forma não é exatamente igual, não estou dizendo que todo mundo é weberiano, não é isso que eu estou dizendo, mas que, especificamente, essa visão ela é muito forte. A ideia é a seguinte, que a religião antiga, as religiões antigas, elas eram muito relacionadas com o capricho da divindade. Então, por exemplo, você pega Zeus lá na mitologia grega. Qual era a relação, o que Zeus fazia com as pessoas? Ele pegava todo mundo, ele pegava geral. E a sua obrigação como um fiel era ficar com Zeus, transar com Zeus. E Zeus não perdia uma, ele engravidava geral. E por que você devia fazer isso? Porque ele quer. Então, as pessoas tinham que agradar aos deuses. Esse era o papel das pessoas, agradar aos deuses. Isso vale para a religião grega, que a gente chama de mitologia grega, mas era religião, né? Isso vale para a religião romana, né? Que está muito relacionada, inclusive, com a grega. Vale para a religião dos mesopotâmicos, né? Em vários momentos. Isso é uma coisa generalizada. Num certo momento, passa a surgir um outro tipo de religião, que não necessariamente era monoteísta, mas em geral era, em que a divindade, ela passa a se identificar com um valor, que eu posso chamar aqui de o bem. Ou seja, ela não é só alguém que quer alguma coisa, e aí você tem que saber o que ele quer para dar o que ele quer, seja lá o que for. Não, ele está identificado com o bem. Isso tem aí uma força muito grande para a gente interpretar o cristianismo, mas não só. Você pode olhar, por exemplo, o zoroastrismo, que tem muito disso também, né? O Zoroastro, que é o mesmo Zaratustra lá do livro do Nietzsche, né? Ou Assim Falava Zaratustra. E no interior deste judaico, que depois vira também cristianismo, isso começa a se desenvolver e se desenrolar no decorrer da história do povo judeu, em que você tem, no começo, uma representação de um Deus mais caprichoso e ele vai se tornando um Deus mais ético durante o processo. Vai havendo uma operação no interior do Antigo Testamento que o Weber chamou de eticização do judaísmo, né? Do judaico-cristianismo, nessa tradição. Os profetas, os antigos profetas, vão agindo no decorrer do processo de maneira a fazer essas mesmas críticas. Essas críticas que nós estamos falando aqui do Porta dos Fundos. Uma crítica de desvelar interesses que podem estar por trás da organização religiosa e também criticar o seu caráter mágico e apontar no sentido ético, no sentido de um comportamento
do judeu, né, do crente em Deus, ser mais e mais, progressivamente mais identificado com o bem, com o correto, com a justiça ou com a ética, ou seja, com um certo fazer valorativo. Então esse processo de eticização, ele começa com os profetas e ele vai se desenvolvendo, né, talvez se amplifica com o próprio Jesus, e depois ele talvez sofra um revés ali no começo do cristianismo, mas depois ele se aprofunda novamente. Na perspectiva do Weber e na perspectiva também de grande parte da ciência e da sociologia da religião. Tem um outro fenômeno que está dentro desse fenômeno que eu estou falando, né, na verdade, que é o desencantamento do mundo. Então, o mundo que a gente olhava e via coisas acontecendo, coisas mágicas, coisas sobrenaturais em todos os lugares, e tudo era uma luta entre Deus, o demônio e o anjo, passam a ser coisas desencantadas, sem esse caráter. Então, passam a ser decisões éticas dos seres humanos, passam a ser coisas do âmbito da natureza. E os seres humanos se comportam em conformidade com esses valores, que são valores religiosos ou não. O fazer, ele não é cheio dessas forças sobrenaturais agindo sobre o próprio fazer. O mundo começa a ser desencantado. Eu começo a olhar para o céu e dizer assim, por que vai chover? Por quê? Porque Deus está chorando? Não, porque, a água subiu lá, a água, né, se evaporou, agora vai condensar. Então eu começo a tirar da explicação do mundo a explicação sobrenatural, que tem muito a ver com essa crítica que o Porta dos Fundos faz, né? E tem um outro fenômeno que é a secularização do mundo, ou seja, que é a pervasão desse desencantamento nas estruturas do Estado e da sociedade, que passam a se guiar por valores humanos, por decisões humanas, claramente por isso, e não mais por decisão, ou, sei lá, por valores, ou por uma justificativa religiosa. Nossa, esse vídeo tá ficando grande, vai ficar com um pirula de duração. Essas forças aí, né, do interior do cristianismo, elas ganham um especial contorno, ou seja, um máximo aí, né, um ápice naquilo que a gente chama de teologia da libertação, que é um movimento teológico que surgiu na América Latina no fim da década de 60 e principalmente no começo da década de 70, principalmente por um padre peruano chamado Gustavo Gutierrez e um brasileiro chamado Leonardo Boff, mas que também estava estabelecido nas religiões evangélicas, não só na católica, né? Inclusive o Pablo Richard foi para esse campo, que era produzir isso no campo católico, e várias outras pessoas, né? Havia vários outros teólogos importantíssimos. Essa teologia, ela nada mais, nada menos, ela é a teologia de base do Papa atual, Papa Francisco. Ela é uma teologia fundamentalmente latino-americana, portanto muito forte no Brasil, foi dominante na CNBB, nesse conselho, na Confederação dos Bispos do Brasil, que é o maior do mundo, né? Durante muito tempo, décadas, as maiores expressões eclesiásticas do Brasil foram da teologia da libertação, como Dom Evaristo Arnes, por exemplo, né? E tantos outros, Dom Aloysio Lorscheider, Dom Ivo Lorscheider, Dom Angélico Sândalo e tantos outros aí. Então era uma corrente de fato muito poderosa, é uma corrente ainda muito poderosa, mas aconteceu uma opção de coisas aí, um conflito com o Vaticano. Quem quiser ler a minha dissertação de mestrado, que está bem legal sobre isso. Mas essa expressão da teologia da libertação, ela é uma expressão profundamente laicizante, profundamente desencantada, profundamente. Eu diria assim que, de um modo geral, seria uma crítica que assinaria ali embaixo de quase tudo que o Porta dos Fundos diz, né? Embora o Porta dos Fundos, claro, vai exagerar, vai usar outros recursos do humor que podem ser recursos que podem ser chocantes. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que eu lembro que foi muito bizarra, assim, e que eu acho que tem muito a ver com isso, né, assim, que tem a ver até com esse humor, né? Eu me lembro que eu estava num encontro de fé e política. Eu não lembro se eu fui falar nesse encontro. Eu era da Pastoral da Juventude, eu era da coordenação diocesana, da Pastoral da Juventude. Eu sempre fui católico, né? E num certo momento eu era muito militante e tal. E aí nós tivemos um encontro regional da arquidiocese, da diocese, aliás, de fé e política. E foi um vereador que era do PSDB na época, um vereador que eu conhecia. E aí ele pediu para falar e ele falou o seguinte, no encontro lá, era numa Câmara Municipal.
falou o seguinte, gente, quando eu vou falar na Câmara, não sou eu que falo, o mandato não é meu, é do Espírito Santo. Então o Espírito Santo entra em mim e ele faz o que tem que fazer lá, eu só deixo lá. Então eu chego na Câmara, quando eu peço para falar, eu vou lá, falo, mas é o Espírito Santo que fala. Quando eu desço, eu tenho que perguntar para minha mulher, o que eu falei lá? Porque eu não sei, é o Espírito Santo que fala. Todo mundo ficou chocado com o absurdo daquilo que o cara estava falando, né? Ele estava atribuindo toda a forma que ele desempenhava na Câmara para o Espírito Santo. É um negócio assim, né, bem nesse sentido mágico, assim, né? E aí eu me lembro que a gente estava depois tomando café lá atrás, né, tomando café, água, tal, no intervalo, e o cara que na época era o líder da Fé e Política, era um outro cara, que ele era seminarista, ele não era da Pastoral de Juventude, ele era do outro grupo. E aí a gente tava eu, o coordenador da Pastoral, e esse cara, e todo mundo indignado com ele. Ele falou assim, eu quase levantei e perguntei pra ele assim, ah, é? E o Espírito Santo entra por que buraco é? Eu só queria saber disso, qual buraco que ele tá entrando? É uma piada, assim, em caráter, assim, sexual, que normalmente não seria as piadas que normalmente seriam feitas na igreja, mas sei lá, é o cara mais escrachado, assim. E é uma coisa de humor pra um humor que diz que inverte as coisas, que apresenta aquela relação de incorporação como uma relação material concreta para revelar a contradição, para produzir humor pela revelação da contradição. É um humor que também é uma crítica. Essa não poderia ser uma piada do Porta dos Fundos? Poderia, claro que poderia, né? Então, desde este ponto de vista, daquilo que se tem construído enquanto crítica no interior do próprio judaico-cristianismo, no meu entendimento, no entendimento deste artigo que eu publiquei, não, o trabalho do Porta dos Fundos não é um ataque à religião. E por quê? Porque ele reproduz uma crítica que está presente dentro da própria religião. Portanto, ele não é um discurso que se externaliza ao fenômeno religioso para demoli-lo, mas ele é uma replicação de um discurso que existe no interior desse próprio fenômeno. E todos esses discursos são discursos adaptativos, são discursos que prevêem em si a continuidade do fenômeno. Daí que, no meu entendimento, você pode não gostar do humor, você pode gostar do humor, você pode até achar que o humor é ofensivo, portanto, você se sente mal, você se machuca e, portanto, você não vai assistir ou não vai assinar, sei lá, qualquer coisa assim. Mas não me parece ser um ataque à religião e não me parece também, eu, Lucelbo, eu como um cristão, não me sinto de maneira nenhuma ofendido pelos vídeos. O que eu acho que às vezes não tem graça, às vezes tem, às vezes não tem, depende, né? Mas eu não me sinto especialmente ofendido, mas eu quero ouvir você, se você se sente, sim ou não, você coloca aqui embaixo, e também curta esse vídeo, curta para o algoritmo entender que é um vídeo caprichado, legal, e você se inscreva aí no canal, tá bom? Pra gente continuar tendo um olhar científico para as coisas do cotidiano aqui, e a gente dialogando junto. Grande abraço.